Oi, oi, oi. Som. Não, só ligar aqui. Isso. Oi. Né, para quem gosta é bom. Gelando, é? Para quem pode também, né? Vamos lá. Emerson, tudo bem? Boa tarde. Tarde. Última coletiva que você sentou aí, a gente conversou. O tom foi aquele negócio, pô, mas está chegando como homenagem e tudo mais. E de lá para cá, não sei se você vai concordar comigo, a minha impressão, vendo que você é sempre a primeira opção do Carille para entrar, para modificar um jogo. Você tem participado de várias partidas, inclusive partidas importantes, como Clássico, como Libertadores. A minha impressão é que você ainda é bastante útil. Quero saber se você concorda e se você tem esse sentimento e como que você percebe e sente isso de assim, eu sou um cara útil ainda que posso ajudar bastante, se é que você concorda. Concordo. Inclusive, quando houve o convite, quando as conversas começaram para o retorno, né? A ideia inicial era essa, de absolutamente nada com homenagem ou festa, e sim trabalhar. E esse foi o motivo maior no qual eu voltei. E com a aprovação, inclusive, do treinador, né? Entendendo que eu seria útil. E desde o início eu também bati na tecla de que não viria passeio, viria para poder jogar. Existe um baita respeito em relação a todos os atletas. Entendo também que são momentos diferentes, né? 2011, 12, 13, 14, onde, junto com outros jogadores, nós tivemos outras conquistas. Hoje o momento é hoje, com outro treinador, com outros atletas. Mas, sim, me sinto extremamente útil, não querendo engrandecer, porque todos vocês acompanham o trabalho dele, mas o Fábio é um cara que ele está atento a cada jogador, não só aos 11 que entram jogando. E eu, como conheço há um bom tempo já, venho me dedicando diariamente. E assim como ele tem me visto, tem visto outros atletas também, fico feliz de estar optando por mim em certos momentos da partida. Por falar em momentos diferentes, né? Você já citou aí anos de títulos importantes, de grandes jogos, mas como é que foi para você voltar a participar de um jogo de Libertadores com a camisa do Corinthians? Na hora que ele te chamou, na hora que você entrou em campo, você se preparou indo para o estádio, enfim, jogar de novo uma Libertadores pelo Corinthians? Pois é, a viagem já foi diferente, né? Porque a gente sai do cenário nacional e pega uma viagem internacional, obviamente disputando uma outra competição, e passa assim um filme esse muito bonito que foi vivido há anos atrás. Então é natural que haja uma emoção, todos os preparativos, né, para essa partida contra o Valmir, o preparador físico, falou: você está doido para entrar, né? E eu fiquei feliz por ele ter percebido isso, né? Vontade não só minha, mas de quem estava ali no banco e foi para trás do gol aquecer, o desejo de entrar e poder ajudar, né? Então é motivo de muita felicidade estar, além de vestir na camisa do Corinthians, tinha estar disputando mais uma vez uma Libertadores. Emerson, à direita aqui. Opa. Tudo bem? Beleza? Emerson, esse time do Corinthians está provando de novo, que eu imagino que você tenha acompanhado no ano passado, né, só que à distância, não como atleta, mas esse time fez o que vem fazendo até aqui em 2018, né, nos grandes jogos, nos grandes enfrentamentos, subiu muito o desempenho e conseguiu os resultados, né? Foi assim agora contra o Palmeiras, contra o Milionários também, vocês comemoraram, né, o empate fora de casa, e tem um clássico contra o Santos agora pela frente, depois de 2 tropeços contra adversários, obviamente, inferiores tecnicamente, né? De novo está provado isso, Emerson, que esse grupo aqui é exemplo do que tem sido feito no Corinthians, é um time dos grandes jogos? A gente sempre está falando aqui dentro de DNA, né? DNA esse que já existe há alguns anos e vem dando continuidade com quem chega, atletas, e no caso o Fábio, que é do clube já, né? E agora como treinador principal. E é bacana que quem chega consegue entender que existe essa maneira de jogar, e
entende isso bem e assimila muito rápido. Os 2 jogos que nós tropeçamos, acredito eu que tenha sido extremamente importante esses 2 tropeços. Obviamente nos deixou tristes, né, porque sempre que entramos em campo é para vencer, mas na sequência, bem lembrado, teve 2 jogos importantes, né, que foi o Palmeiras e agora a Libertadores contra o Milionários, e o time teve um bom desempenho, né, uma vitória contra um grande time, que é o Palmeiras, e agora um empate que não é ruim, mas por conta de Corinthians, obviamente, nós entramos em campo sempre querendo vencer e acreditamos nisso e temos essa confiança quando olhamos para o lado, né? Mas, se tratando de Libertadores, entendemos que esse ponto foi, sim, importante. Agora, é natural que no início da temporada haja, né, alguns tropeços, mas o importante é isso que você citou, o crescimento da equipe, a equipe vem crescendo, sim. E uma outra forma de olhar esses grandes jogos também é o reflexo que ele causa depois, né? Os reflexos que eles causam depois. Você não precisa nem falar o que você conhece de Corinthians, também passou por outros grandes clubes. Quanto que uma vitória contra o Santos, e aí fechando 3 jogos importantes, invicto, jogando bem, tendo bons resultados, traz uma confiança importante para o restante da temporada. Pois é, acho que tão importante quanto a vitória é jogar bem, né? É merecer vencer. A gente escuta isso nos 4 cantos aqui do CT, né? Merecimento. E é importante vencer, obviamente, mas merecer vencer, ele é tão importante quanto. E nesse próximo jogo, o pensamento tem que ser esse. Entrar, jogar futebol e merecer vencer o Santos. Esse é o nosso pensamento para o próximo jogo. Segue firme e não muda nada em relação a... É óbvio que uma vitória num clássico, né, motiva mais, deixa o ambiente alegre. Dentro do campo de trabalho, a motivação é maior, até na sequência, não do ano inteiro da temporada, mas para um próximo jogo, sim. Mas é um clássico, onde tudo pode acontecer. Sheik. Tudo bem, Sheik? Beleza. Boa tarde. Ainda falando sobre esses jogos grandes, especificamente clássicos, né? O jogo contra o Milionários, um jogo grande também, mas Libertadores. O Corinthians já pegou São Paulo, pegou Palmeiras, você ainda não disputou um clássico nesse seu retorno. E se a gente parar para olhar a sua carreira, esses tipos de jogos, esses jogos grandes, tem um rótulo bem positivo, que é justamente de chamar a responsabilidade em jogos como esses. Para você, isso também é uma coisa que está mexendo contigo? Você falou que estava com muita vontade de entrar no jogo contra o Milionários. Para você, você também pensa em entrar logo nesse clássico e isso te traz algum tipo de ansiedade, uma preparação diferente, enfim, uma concentração maior e uma possibilidade de jogar maior, talvez? A concentração ela é num clássico e num jogo que, teoricamente, né, seja mais fácil, diria assim. Mas aqui existe um respeito muito grande, né, entre nós atletas e principalmente ainda não tinha trabalhado com o Fábio, ele sendo, né, o primeiro treinador, né, o Fábio participou de todos os nossos títulos aqui com o Tite, mas trabalhando com ele diretamente, ele como treinador principal, essa é a minha primeira vez. E é bacana que ele é um cara muito justo. E pegando um gancho ainda no merecimento, né? Ainda há pouco, né, nós conversamos sobre ser a primeira opção, ou a segunda, mas sempre está sendo participativo e útil. O Fábio ele é muito justo, então é super tranquilo, obviamente que querendo jogar, como todos os outros também, mas o Fábio é um cara justo e eu particularmente entendo que os companheiros trabalham da mesma maneira e com os mesmos objetivos de ajudar, de ter vitórias, de crescer individualmente, mas o importante é saber que ele está olhando e o dia a dia, né? O que nós aqui vivemos no dia a dia, o Fábio está olhando, assim como toda a comissão dele, e eu fico feliz porque
as oportunidades elas vêm aparecendo, não tendo pressa para nada. Agora, todos querem jogar, né? E jogos grandes, assim, onde, assim, bem citado, na minha carreira eu tive êxito e muitas derrotas também, como faz parte do esporte. Então, não sei até onde pesa. O importante é quem entrar para jogar, jogar bem e ajudar o time a vencer. Queria que você falasse um pouquinho sobre as suas recordações de jogos contra o Santos, com a camisa do Corinthians. Porque o Santos, para esse clássico, tirou o jogo da Vila Belmiro, levou para o Pacaembu, que você está mais do que habituado a jogar por lá. É vantajoso, não é vantajoso encarar o Santos no Pacaembu, saindo da Vila Belmiro? Eu lembro que na Libertadores, jogando dentro da Vila, você fez aquele golaço, o Corinthians conseguiu vencer o Santos por lá. Mas como é que é jogar num estádio, no outro? Melhor uma vantagem para o Corinthians ou não? Acho que não. Depende do grupo, depende dos atletas que vão entrar jogando. Obviamente que um atleta mais novo pode sentir, né? Mas não vejo o fator campo trazer grandes mudanças num clássico, né? Vejo o clássico com igualdade, independente do momento que uma ou outra equipe esteja vivendo. Os números podem até mostrar o contrário, mas quando a bola rola é diferente, um clássico. Agora, obviamente que jogar na Vila, por ser o estádio deles, o campo que habitualmente eles jogam nos jogos em casa, né, talvez se torne um pouco mais difícil, né? Mas é um jogo que tem grandes jogadores, tanto do lado de lá como do lado de cá, 2 grandes treinadores, um elenco qualificado daqui, outro de lá, e talvez os detalhes definam a partida. Ô, Sheik, como é que você, numa hierarquia de clássicos aqui em São Paulo, como é que você coloca aí Corinthians e Santos? Desculpa, não entendi. Não ouvi direito. Por exemplo, o clássico Corinthians e Palmeiras é o mais antigo, tem uma rivalidade forte. Nos últimos anos ficou uma rivalidade com São Paulo. Assim, e nessa hierarquia, assim, como é que você vê o clássico Corinthians e Santos? Essa é uma pergunta polêmica, hein? É um clássico, né? É um derby. Tentar ser inteligente para não soar mal, né? Eu acho que a rivalidade nos últimos anos contra Palmeiras e São Paulo um pouco mais forte. Contra o Santos, não tanto, mas isso não tira a grandeza do Santos e tampouco a importância do derby. Mas nos últimos anos, acho que essa rivalidade fora, ela ficou maior por parte do Palmeiras e do São Paulo. O Santos acho que ficou um pouquinho mais para trás, mas ainda assim não tira a importância e a grandeza desse clássico. E como é que você está vendo esse Campeonato Paulista, o Palmeiras super reforçado, né? O São Paulo vindo de uma temporada ruim no ano passado, o Santos ainda tentando se encontrar? Em que ponto está o Corinthians? Você acha que está à frente dos demais, está brigando com o Palmeiras, mais com o Palmeiras? Como é que você vê? Vejo o Campeonato Paulista com uma preparação para o brasileiro. Falando um pouco de Corinthians, pouco tempo de pré-temporada, a preparação foi curta. O campeonato regional ele acaba sendo